Boa noite, o meu nome é António Carneiro, sou internista e intensivista. Neste momento a minha função é de coordenador do NEBIO, do Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Portanto, é mais uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna em tempos de Covid, desta vez com apoio da Bayer, com um importante apoio da Bayer. E um dos aspectos mais importantes destas série de sessões são os preletores. Os preletores, pessoas com experiência e com uma postura e um exemplo em termos de experiência profissional que é extremamente útil para todos nós. Hoje temos o professor Pedro Póvoa, que é impossível de apresentar a não ser deixando a ideia de que é um professor da Universidade Nova, é um internista e um intensivista do Hospital São Francisco Xavier, é também membro da SEIC, é um instrutor da RENIM, é o representante da RENIM. Eu não vou dizer mais coisas do professor Pedro Póvoa, porque o currículo dele é um currículo interminável. Pedro, muito obrigado por estares aqui. Estás perante a gente da Sociedade Portuguesa da Medicina Interna e os outros que se quiseram juntar. Muito boa noite a todos, muito boa noite António Carneiro e a todas as pessoas que estão aqui nestas sessões promovidas mais uma vez, e dar os parabéns também ao Dr. António Carneiro por mais uma iniciativa muito interessante, a debater um problema que todos estamos a viver neste momento e que é ainda muito incerto, que é esta pandemia Covid-19. É novo, lidar com a novidade, não é? Ao fim de muitos anos em cuidados intensivos e de imensa dedicação a esta área, deparas-te com uma coisa completamente nova, ou não? O que encontraste já era conhecido? Esta doença é diferente. Primeiro, é uma doença nova. Ela foi criada, entre aspas, em dezembro, e pensávamos inicialmente que ficasse confinada na China, porque tudo apareceu e tudo decorria lá, e de repente somos inundados com estes doentes que têm... E como é que te sentiste? Portanto, doença nova, vem da China, e como é que te sentiste ao preparar? Sentiste seguro? Deixa-me perguntar-te. Eu inicialmente até achava que isto nunca cá iria chegar. E uma das coisas que agora retrospectivamente mais me impressionou é que eu estive em Bruxelas, sou coordenador de um curso da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, estive a fazer um curso, e uma dos instrutores do curso, que era uma holandesa, disse que provavelmente, estamos a falar em janeiro, não podia ir porque se tinha de preparar para isto. Há instrutores nesse curso de várias partes do mundo, americanos, de vários países da Europa, ninguém estava a pensar nisto. E de repente isto bateu-nos à porta e foi uma novidade grande, não só em termos clínicos, mas vocês tiveram a oportunidade de se preparar? Preparámos um pouco à pressa, porque o nosso plano... Deixa-me só contextualizar isto. O teu hospital é um hospital único ou funciona em parceria? Portanto, o meu hospital está integrado no centro hospitalar, que somos 3 hospitais: o Hospital Agas Meniz, o Hospital Santa Cruz e o Hospital onde trabalho, que é o São Francisco Xavier, que inicialmente tínhamos um plano de contingência, mas que tinha muito poucas camas. E de repente percebemos que tínhamos que alterar para muito mais camas. E isso foi feito a partir de primeira semana de março, e deu uma mudança enorme no hospital. Esse muito mais camas, a tua unidade, havia quantas camas em cuidados intensivos no teu hospital? Portanto, no meu centro hospitalar... Centro hospitalar, pois. Tínhamos cuidados intensivos, digamos, para doentes, estamos a excluir a cirurgia cardíaca, a Unicor dos doentes cardiológicos. Portanto, tínhamos operacionais, na altura, 32 camas de cuidados intensivos ditos polivalentes para doentes médicos e cirúrgicos. E isto passou para um cenário de, em pouco tempo, de mais de 70 camas de cuidados intensivos, e mantendo também camas para doentes não Covid. Quer dizer, houve uma preocupação, porque os outros doentes continuavam a aparecer e tínhamos que os alocar em algum sítio. E também crescer muito em termos de enfermaria, e passámos a ter
110 camas para doentes Covid. Portanto, ok, portanto vocês organizaram-se para uma área específica Covid, a todos os níveis da doença, e chegou? Chegou, isto também, já agora dizer também que passou pelo serviço de urgência, em que há uma pré-triagem, ainda antes de chegar à urgência, ter sintomatologia respiratória ou não ter, e quem tem sintomatologia respiratória vai para a área Covid e depois tem uma triagem de Manchester exatamente igual ao outro circuito para... Ok, estratifica a gravidade. Exatamente, e montou-se quase duas urgências em que na área Covid, inclusive é possível fazer diálise, é possível também ter via aérea e tudo para o doente, se for entubado ali, vai logo diretamente para uma unidade, transportado por uma equipa própria. Montou-se também uma equipa só para via aérea para estes doentes, portanto com equipamento e com... Vocês criaram no vosso hospital uma equipa só para lidar com a via aérea nestes doentes? Exatamente. Ok. E depois como o hospital, sempre toda a gente se queixou, porque é muito mau do ponto de vista arquitetónico. Lembro que o Hospital de São Francisco Xavier foi feito para ser uma clínica, não foi feito para ser um hospital, e tem limitações importantes do ponto de vista arquitetónico, mas neste caso funcionou bem porque conseguimos isolar a parte Covid da parte não Covid. Todos os quartos têm casa de banho, por exemplo. Isso do ponto de vista físico e do ponto de vista da equipa, como é que vocês se sentiram? Portanto, o que é que houve aqui? Neste edifício estava a cirurgia, a ortopedia, 2 serviços de medicina, o serviço de hematologia, de oncologia e cuidados intensivos. E depois tinha bloco e mais umas coisas. Portanto, a ortopedia saiu. E a cirurgia foi dividida para outros sítios. Quando digo saiu, foi para outros hospitais, okay? Não parou a atividade. E a medicina reformulou-se, reintegrou-se houve equipas mistas com internos de ortopedia, internos de cirurgia, houve pessoas que vieram de outras especialidades dos outros hospitais que integraram estas equipas, porque houve aqui algo importante, quem quis ficar, ficou, quem quis ir embora, foi para os outros hospitais. E quem quis ficar, ficou, quem quis ir embora, foi embora? Foi embora, quer dizer, houve pessoas que não estavam bem familiarizadas ou não se sentiam bem e foram embora, quando digo embora, para os outros hospitais, foram trabalhar noutras áreas. Ou trabalhar noutras funções, não diretamente com os doentes. Mas também houve pessoas dos outros hospitais que vieram trabalhar connosco. Eu, por exemplo, tenho integrado na minha unidade especialista de nefrologia que está a trabalhar em full-time connosco, por exemplo. E sentiste isso como um dado positivo na dinâmica da vossa equipa? Eu acho que, primeiro, a multidisciplinaridade é sempre algo enriquecedor. E depois é importante que as pessoas se sintam bem naquilo que estão a fazer. E isso, passou-se com médicos e também se passou com enfermeiros. Houve muitos enfermeiros que já não estavam a trabalhar na unidade, que estavam na consulta, na obstetrícia, noutros sítios, e que reintegraram a equipa de cuidados intensivos, porque são pessoas com experiência. Esses aspectos da motivação são um aspecto muito interessante. É curioso, eu não tinha ainda visto isso discutido da forma como tu estás a discutir, não é? Portanto, uma reorganização das pessoas em função da forma como se disponibilizaram para este combate. Diz-me uma coisa, os cuidados intensivos chegaram? Sim, tudo, o esquema, o plano que nós montámos no São Francisco Xavier, e não estou a falar de outras áreas que nós tínhamos alocadas noutros hospitais. No São Francisco Xavier tínhamos uma capacidade instalada para 39 doentes de cuidados intensivos, depois havia mais camas noutros sítios, se fosse preciso, e uma das unidades do Egas Muniz também teve doentes Covid, e 110 camas de enfermaria. Havia também mais umas camas que eram do serviço de infeto, que estavam no Hospital Egas Muniz. E isso foi suficiente para o período, digamos, com mais afluência de doentes. Uma das coisas que vem sempre ao de cima, e nós não fugimos a isso, provavelmente traumatizados por algumas das experiências que vimos, valem as experiências chinesas, de conhecemos pouco, mas conhecemos bastante da experiência italiana, foi o crash, os cuidados intensivos e os hospitais que não aguentaram a pressão.
Vocês não viveram isso, portanto, de alguma forma isso não aconteceu. Diz-me uma coisa, os teus critérios de admissão para cuidados intensivos são diferentes ou foi a forma como o país se preparou que é diferente? Nós não tivemos nenhuma mudança nos critérios de admissão e de alta. Não há nenhuma mudança nos critérios de admissão. Eu acho que isso é um aspecto particularmente importante. Não, mas houve, sim, da parte de quem nos referenciava doentes, eu acho que se passou um bocado pela ideia de que, pelo facto do doente ter Covid e insuficiência respiratória, então tinha que sempre ir para os cuidados intensivos. E isso foi uma confrontação que às vezes aconteceu, mas não por nós termos mudado os critérios, porque os critérios são os mesmos, que não é pelo facto do doente ter Covid que passa a ter sempre de passar pelos cuidados intensivos. Certo, portanto, nós não passamos nunca passamos nem atingimos perto do esgotamento da nossa capacidade de Parece que esse senso de ficarmos com a indicação de que há doentes com indicação para cuidados intensivos e outros que não têm indicação para cuidados intensivos, por razões várias, diversas, foi um critério importante para os resultados que vocês obtiveram? Não creio, porque resultados em termos digamos, dos resultados dos doentes? Exatamente, mortalidade e morbilidade dos doentes internados em cuidados intensivos. Não creio que isso tenha sido por aí. Eu creio que eu falo por nós, porque o que nós também fizemos no São Francisco, nós temos 2 coordenadores dos cuidados intensivos, que sou eu e o Dr. Paes Martins. Sempre que foi possível, as discussões nas admissões nas diferentes unidades foi sempre feita, pelo menos por nós os dois, portanto, tentar haver critérios homogéneos e com a responsabilidade da equipa. E uma responsabilidade conjunta portanto, não tivemos a necessidade de fazer um rateio, digamos, das vagas, porque houve vagas sempre suficientes. Agora não alteramos a forma de admitir. É uma questão extraordinariamente importante e aquilo que eu acho que vale a pena discutir aqui são fundamentalmente 2 coisas. A primeira era esta que nós estávamos a discutir e a segunda, como alguém há dias me dizia, mas afinal o que é mais importante? É o confinamento ou o ventilador? É assim, eu acho que tudo tem importância. O confinamento eu acho que nós tivemos a sorte de fazer o confinamento. Posso desafiar-te com essa palavra que tu disseste, a sorte, porque há outros que vieram depois de nós e não aprenderam. Exatamente. É mesmo a sorte ou é a sensatez de aprender com a experiência dos outros? É um misto. Por um lado, aprendemos e, portanto, conseguimos fazer isso mais precocemente. Mas depois também há coisas que são inexplicáveis. E vou dar 2 exemplos. Um em Itália. Eu tenho um grande amigo, também nosso colega, médico, que é internista também, que mora a não muitos quilómetros de Milão, cerca de 150, 200 quilómetros de Milão, onde basicamente não aconteceu nada. E, portanto, a muito perto de um sítio que foi a catástrofe instalada, não aconteceu nada de especial. Mas tens a percepção de que eles tiveram atitudes sociais diferentes das que tiveram no centro da pandemia? Não me parece que tenha sido diferente. Pois. Assim como, por exemplo, o que se passa entre... Eu recebi um artigo do El Mundo enviado por um colega nosso espanhol, em que no Alentejo, até agora, há um falecido por Covid. Na Extremadura, há quase 1000. Badajoz tem um número imenso de doentes Covid. Elvas, que se avista, não é? Não tem. E, portanto, há coisas que são... Há qualquer coisa que ultrapassa, pelo menos, a nossa razão. Pois. O porquê disto é muito difícil de perceber ainda. Ainda temos muito para aprender. Isso é uma das coisas mais importantes quando nós ouvimos os sensacionalismos que a imprensa gosta sempre de usar como caixa. É preciso ser prudente e dar tempo ao tempo. Os intensivistas estão obrigados a contar o tempo de forma diferente, não é?
Nós somos intensivistas e dissemos isso, mas a coisa mais sensata no intensivista, como tu dizes em relação a esta doença, é ter paciência. Exatamente. Como é que essa mensagem do ter paciência passa para quem nos está a ouvir? Assim, quando nós começámos a ter estes doentes, e depois também já ter lido bastantes coisas das experiências, essencialmente dos nossos colegas italianos, e depois um pouco também dos espanhóis, mas mais dos italianos, onde, como tu sabes, existe uma escola de ventilação mecânica de prestígio mundial, quer dizer, não há ninguém que não tenha estudado e lido coisas feitas pelos italianos. Percebeu-se que os doentes têm uma doença que dura tempo e, portanto, é importante deixar passar tempo. E uma Esse das coisas... deixar passar tempo é no doente que já foi ventilado ou mesmo no doente que não foi ventilado? No doente que não se foi ventilado, aquele que não precisa de ser ventilado, é um doente que pode ter uma doença um pouco longa, mas que se vai ficando estável, quer dizer, apesar de poder haver flutuações que são um bocado estranhas. No doente ventilado, nós também assistimos flutuações do déficit de oxigenação, difíceis de perceber, mas uma das coisas que eles têm de uma forma incrível é um drive ventilatório imenso, que coincide São com diferentes dos que nós estávamos habituados a ventilar? Sim, e que deteriora a ventilação. E, portanto, estes doentes têm que Estás estar... a falar do esforço respiratório. Do esforço respiratório, estando eles ventilados. Quer dizer, quando Sim. nós tentávamos, digamos, eles pareciam estar a melhorar do ponto de vista de parâmetros não só mecânicos, como parâmetros oximétricos, e, portanto, começávamos a tentar fazer uma autonomização ventilatória, que chegava a um ponto em que eram um drive, um esforço inspiratório enorme que coincidia com o agravamento. Extremamente grande. E o que se percebeu é que... E uma das coisas que também chamaste a atenção é que são coisas prolongadas. Sim, e aqui foi, se o doente estiver, digamos, sem respirar, quietinho, digamos assim, isso dá tempo, eles ficam mais estáveis, e depois o que se percebe é que há um dia que eles de facto melhoram e que entre 2, 3 semanas os doentes começam a melhorar e depois rapidamente ficam autónomos e ficam... Voltam a surpreender-nos. Sim. Os teus recursos enquanto intensivista, com os teus ventiladores, chegaram para lidar com estes doentes, embora a estratégia fosse diferente? Sim, nós tivemos... O que é que fizemos? Fomos ver qual era o nosso parque de ventiladores, que na altura não era brilhante. Rapidamente o nosso Conselho de Administração também alugou umas dezenas de ventiladores. Também tivemos muitas doações da Câmara Municipal de Oeiras, que nos deu... E achas que com esses recursos todos nós precisamos de mais ventiladores? Agora deixa-me só dizer mais uma coisa, que é esta mais para ti, talvez para as pessoas mais velhas. Ressuscitaram mais de 10 Servo 900C. Que já estavam no armazém. Mas que, como eu costumo, nunca aquele ventilador há de ir para o museu, porque naquele dia há de voltar e há de ser preciso, e que estão super operacionais. Agora, relativamente à necessidade de haver mais, assim, no futuro, é difícil de dizer, mas provavelmente nós agora ficamos com uma capacidade instalada, se não houver nenhuma desgraça, acima das nossas necessidades, em termos de ventiladores. Agora, em termos de cuidados intensivos e cuidados intermédios, nós continuamos bastante deficitários e há uma necessidade importante de uma reorganização da nossa estrutura, não só da forma como os serviços estão organizados, mas também da forma como as equipas estão organizadas. É uma oportunidade, eventualmente, este momento é uma oportunidade para repensar a forma como nós nos organizamos, certo. Parece-te que uma das coisas que vem sido muitas vezes trazida à discussão é que haverá muitos doentes que não são necessariamente Covid e que não tiveram as mesmas oportunidades que os doentes Covid tiveram. Tens essa percepção na tua prática? É assim,
no nosso hospital, creio que isso não aconteceu, porque os circuitos ficaram bem definidos. Agora, e coisas surpreendentes, quer dizer, nós tínhamos, foi uma das coisas que foram criadas para os doentes não, de enfermaria, ou que não precisavam de cuidados intensivos, era uma área tampão onde os doentes iam antes de se definir o que é que os doentes tinham. E isso foi fundamental para os tirar, por um lado, da urgência, e, por outro lado, para depois fazer a sua transferência para as áreas Covid ou não Covid de uma forma mais segura. Em cuidados intensivos também acabámos por ter áreas tampão, onde os doentes estavam indefinidos, mas depois coisas surpreendentes. Uma dos doentes que nós recebemos inicialmente, que não tinha nenhuma sintomatologia respiratória, tinha apenas uma intoxicação com lítio e tinha uma zaragatoa positiva. Portanto, é impossível clinicamente nós distinguirmos um doente dos outros, mesmo os que não têm sintomatologia respiratória. Portanto, é muito complicado. Parece que tem sentido testar todos os doentes que se internam? Nesta fase, sim. Sim, certo, é uma das questões importantes. Os testes rápidos vão ser úteis e mesmo que tu testes todos os doentes, vai haver situações em que vai falhar, quer dizer, é impossível de não falhar. É uma doença imensamente polifacetada e nas nossas conversas prévias, uma das coisas que me disseste é que os doentes em diálise no teu centro hospitalar constituíram um desafio especial, não? Sim, nós recebemos umas dezenas de doentes, porque houve um surto de nós e outros hospitais. Nós recebemos o maior número de doentes, mas houve outros hospitais de Lisboa também receberam doentes desse centro. E o desafio que nós tivemos foi haver necessidade de reconstruir algumas áreas para poder fazer diálise àquelas dezenas de doentes. Porque nós tínhamos um posto para fazer diálise em cada piso e, de repente, tínhamos 30 doentes a fazer diálise, que não estávamos preparados para isso, e houve um esforço importante do serviço. Mas mesmo nesse aspecto, aguentou-se. Aguentou-se, sim. Portanto, de facto, doente é doente. Quanto mais comorbilidades tem e mais fragilidade tem, mais vulnerável e mais frágil é. Mas não estamos limitados apenas à ventilação, não é? Uma doença polivalente, polimorfa e sobre a qual não sabemos muito. Nós tivemos, e ainda temos, diariamente, mais que uma enfermeira da nefrologia da diálise, porque muitos doentes têm fístulas e, portanto, nem toda a gente tem a expertise para funcionar. Qualidade, claro, são doentes com exigências específicas. E temos todos os dias 1 a 2 nefrologistas lá. Nefrologistas, claro. E a tentação nesta doença tão polivalente e tão diferente é experimentar tratamentos novos, não é? Nós que temos uns anos largos de experiência em cuidados intensivos, estamos a ver voltar uma data de histórias que já ouvimos há não sei quanto tempo. Como é que tu encaras esta febre para descobrir uma coisa que ninguém tinha descoberto até agora? É assim, uma das coisas que aconteceu foi, de facto, não só uma febre de tentar descobrir, como uma febre de tentar interpretar a doença. Porque muitos dos tratamentos era para a fase não sei quantos, para a fase A, B, Y, X, quando nós, de facto, conhecemos muito pouco da doença. E uma das formas como a doença tem sido interpretada é através de um artigo, agora não me recordo em que revista foi publicada, em que era apenas uma proposta. Os autores têm isso bem no título, não dizem que aquilo é assim em todos os doentes. É uma proposta, uma interpretação de fevereiro. O que não sabemos é mais do que o que sabemos. E é de fevereiro, ou seja, tem menos de 1 mês e meio de vida à doença naquela altura em que foi feita essa proposta. E, portanto, é provável que esteja errada, mas é mesmo assim, quer dizer, agora, muitas das coisas foram feitas com base naquilo. Depois, nós, na maioria das doenças infecciosas agudas, respiratórias nomeadamente, não temos tratamento nenhum. O único fármaco que nós conhecemos para as infecções agudas virais é o oseltamivir, mais nada. E para aqui, de repente, aparecem dezenas
de potenciais alvos terapêuticos em que as pessoas começaram a usar de uma forma off-label e de uso compassivo, em que eu saiba, nunca vi que houvesse pedido de autorização ou do familiar ou do doente para o uso desses fármacos. Não é que se faça. Consentimento, portanto, é um aspecto muito importante. Novos medicamentos não fazem parte do estado da arte e o consentimento não está claro. Dizer assim, eu nunca usei medicamentos off-label, já usei, mas, e alguns até de uma forma, digamos, um pouco, não quero dizer inovadora, mas, sei lá, usar medicamentos usados na quimioterapia, por exemplo, num contexto de infecções, certo. Mas isso foi tudo feito de uma forma com o consentimento informado, naquele caso da família, e com parecer da Comissão de Ética e da Comissão de Farmácia Terapêutica. Portanto, estás a reforçar a importância de aproveitar a oportunidade para novos avanços, mas isso não significa que vale tudo. Exatamente, mas os novos avanços só têm uma forma de ser feito para todos os fármacos, e eu não conheço outro, que é através de ensaios clínicos randomizados, sejam eles clássicos ou adaptativos. E não houve nenhuma sociedade internacional, ou seja, a IDSA, Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, a Surveillance Sepsis Campaign, a OMS, que tivesse recomendado o que quer que seja fora dos ensaios clínicos. E tudo foi usado de uma forma, eu não quero, de uma forma um pouco... Off-label. Sim, off-label, mas de uma forma pouco cuidada, e não nos podemos esquecer que as coisas podem pôr em risco também os doentes. Exato. E depois, o uso off-label não traz conhecimento. E não traz conhecimento por uma simples razão, é que se eu usar aquele fármaco e o doente morrer, eu digo que é da doença. Se o doente melhorar, eu digo que é do fármaco. Pois, claro. Não traz qualquer conhecimento. Exatamente. São séries anedóticas de coisas. Nós, às vezes, o anedótico é um termo que aqui se aplica muito bem, não é? Portanto, às vezes nós ouvimos isto, em particular no ambiente de cuidados intensivos, quando as escolas de cuidados intensivos são mais frágeis. Nós fizemos tudo o que era possível e admite-se que tudo é o que nos vem à cabeça. Também não achas que é assim que se funciona em cuidados intensivos, pois não? Nem em cuidados intensivos, nem em nenhuma área da medicina. Quer dizer, isso é transversal a toda a medicina. Eu acho que nós devemos ter a capacidade de fazer aos doentes aquilo que se sabe que é bom para os doentes. E não devemos protegê-los de potenciais lesões, danos, não é? Porque, não ser daninhos. Como diz um grande amigo nosso comum, que é o Dr. José Andrade Gomes, já houve muito doente que morreu à conta de uma boa ideia. Exatamente. Deixa-me dizer-te uma coisa, tu como co-editor de uma revista de cuidados intensivos internacional, de vez em quando ficas assim um tanto arrepiado por haver tanta publicação que não é revista pelos pares. Percebe-se o momento, percebe-se a sofreguidão, percebe-se a necessidade de partilhar informações, mas não é a mesma coisa que pôr na literatura, por exemplo, numa revista internacional, uma mortalidade de 88% em doentes ventilados, como ainda agora acabamos de ver. Sim, mas aí esse já teve uma correção. Correção, mas foi posto, não é? Quantas coisas não tiveram correção? Mas disso, talvez a revista, há várias revistas que se conseguiram manter sem este problema da encefalite do Covid. Uma foi o JAMA. E o JAMA, não só o editor-chefe do JAMA, fez um dos webinars mais importantes, e fez-lo há mais de um mês, acerca digamos, de como se faz ciência na área da terapêutica, e mencionou repetidamente
um comentário feito por um infecciologista que é brasileiro, mas que vive nos Estados Unidos e que é da ITSA e é editor do Clinical Microbiology and Infectious, que é o André Khalil, que fez um comentário brilhante sobre o uso off-label e uso compassivo de fármacos e que, basicamente, condena tudo isso e que acha que tudo deve ser feito dentro dos ensaios clínicos. E o JAMA, tirando esse lapso, foi das revistas que mais se manteve dentro da regra. O próprio New England, nós vimos a publicação do primeiro caso clínico de Covid, que era uma coisa que aquilo tinha de ciência, quer dizer, eu fiquei um bocado impressionado com aquilo, porque era a mesma coisa de agora haver um caso de Covid que tinhas seguido e tu ias publicar e ias sair no New England. Mas agora já podem publicar muitos. Agora já tem muita experiência. O Intensive Care Medicine também se manteve bastante sem entrar nisso, mas depois há outros artigos que podem ser, que apareceram, mas que deixam claro que estão em pré-publicação. E isso, desde que esteja clarificado nisso, é diferente. É diferente. Portanto, isto é passar a informação, mas não é exatamente assumir que já temos conhecimento. Uma das coisas mais importantes que tu me disseste aqui hoje foi que tiveste tempo para te preparar e tiveste o privilégio de ter uma equipa que quis contigo fazer parte da frente de envolvimento nesta doença. Deixaste-me essa noção de que a doença é nova em muitas coisas, fundamentalmente na circunstância de ter uma apresentação polimorfa e a noção de que só os doentes respiratórios é que têm Covid já não é verdade, portanto é uma forma de apresentação muito frequente, mas já não é verdade, não é? Aquela noção de que há muitos que nem sequer têm doença respiratória é extremamente importante e chamaste agora a atenção para este aspecto muito importante que é importante eu partilhar a minha experiência, mas é preciso que seja uma experiência refletida, porque a primeira coisa que me vem à cabeça não é nada brilhante. Por incrível que possa parecer, já passamos os nossos 30 minutos. Há uma mensagem que queiras passar a quem nos esteve a ouvir? Aqui o que foi, digamos, muito importante no nosso hospital foi o envolvimento de todas as pessoas. E quando digo de todas as pessoas, é desde o Conselho de Administração até à pessoa do ar-condicionado, aos enfermeiros, às pessoas da limpeza, toda a gente, aos internos, aos IACs, toda a gente esteve envolvida e isso fez com que em menos de 15 dias a gente tivesse o hospital totalmente modificado e pronto. Foram dias de alguma ansiedade, porque eu estava a ver quando é que chegava a onda e que a gente não tinha as coisas prontas, mas felizmente conseguimos terminar tudo a horas, para estarmos prontos para fazer tudo isso. Isso foi fundamental, porque toda a gente colaborou, toda a gente trabalhou neste projeto. Isso foi muito, muito bom. Sentiste-te satisfeito a surfar a onda que te tocou? Sim, sim. Porque até vi pessoas que depois não estavam diretamente a trabalhar connosco, mas que quiseram colaborar, até a neonatologia deu material, a pediatria inclusivamente tinha camas onde podia pôr até 9 pessoas não Covid, quer dizer, toda a gente fez parte do processo. É essa a chave. Que é uma experiência positiva no nosso país, não é? Mas parece que, apesar de tudo, nós fomos capazes de aprender, coisa que não aconteceu com toda a gente, como nós estamos a ver à nossa volta. Pedro, obrigadíssimo. Ao ouvir-te e ao ouvir a experiência que tu relatas, eu penso que muitos de nós que não estão dentro do processo de lidar diretamente com os doentes mais graves Covid e aqueles que nem sequer tiveram a oportunidade de lidar com os doentes Covid sentem mais tranquilos porque há de facto uma experiência meditada que foi determinante para os resultados que nós pudemos obter. Obrigado, Pedro, obrigado a todos os que nos ouviram e deixem-me agradecer-vos o facto de terem estado presentes ou de reverem esta apresentação quando entenderem conveniente, alertando-vos para que na próxima quinta-feira estaremos com o Dr. Daniel Ferreira e o nosso tópico com o Dr. Daniel Ferreira na próxima quinta-feira vai ser fundamentalmente a oportunidade de nós reformularmos a nossa relação com os doentes. Relação clínica à distância, as regras, a metodologia e o sentido que isso tem. Vamos ter que nos preparar para um novo normal.
Agradecer à Bayer a disponibilidade e dizer-vos que é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Obrigado a todos pela vossa presença. Até quinta-feira. Boa noite e muito obrigado também pela oportunidade. Muito boa noite.